Olá, Adri Riquena aqui e a dica de livro hoje, que é sexta-feira, 1º de setembro, o primeiro dia desse mês. Iniciamos hoje o último quadrimestre do ano e temos aí 4 meses para frente para realmente fazer por merecer que esse ano seja um ano maravilhoso. E aí eu vou deixar essa dica de livro, Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. Desse livro, o Malcolm começa falando sobre a história real, né, da luta entre Davi e Golias e nos mostra como que Davi realmente sempre foi o favorito, apesar de não parecer no início do livro. É uma história, é um livro que vai desafiar as nossas crenças limitantes, especialmente aquelas que a gente guarda e nos diz que se nós temos uma fraqueza, se nós temos uma limitação, nós não conseguiremos a vitória. No decorrer do livro, a gente vai perceber que não é assim que funciona. Pelo contrário, conhecer as nossas fraquezas pode nos dar a grande vitória aí no jogo do dia a dia, né? Nessa luta diária aí que nós vivemos. Bom, o livro ele vai compilando fatos reais, tanto de anônimos quanto de famosos, que nos mostra como que essas pessoas conseguiram obter grande sucesso, né, nas empreitadas de suas vidas, usando justamente a sua fraqueza, a sua limitação a seu favor. Então, eu acho isso fantástico, fenomenal, a gente parar hoje para fazer uma leitura como essa, no momento em que nos exigem que a gente seja forte o tempo todo. E que se a gente tem uma fraqueza, essa fraqueza é o tempo todo apontada como grande empecilho para a nossa grande vitória, né? Então acho que esse livro é fenomenal, essa dica de leitura vale muito a pena. Alguns exemplos, né, das histórias que ele traz no livro, que o Gladwell traz no livro, ele conta a história, por exemplo, do Vivek Ranadive. Ele é um indiano que mora nos Estados Unidos, né? E ele foi, sem saber nada, ser o treinador do time de basquete da filha dele. E aí ele contou com algumas ajudas, mas ele usou a maior fraqueza do time de meninas, que era um time fraco, que não conhecia muito da técnica, a favor delas. E aí fez com que elas ganhassem vários campeonatos, usando justamente a fraqueza delas contra os seus adversários, o que muitas vezes deixava os adversários desse time completamente sem saber muito o que fazer, sem entender muito que técnica era aquela que elas estavam usando. Então é muito bacana isso e nos mostra como que realmente nós podemos, conhecendo as nossas fraquezas, buscar a nossa vitória a partir delas. Um outro exemplo que ele traz é a ideia da curva do U invertida. Vocês conhecem essa questão, essa ideia dessa curva? É o seguinte, é uma curva em formato de montanha que vai descrevendo a correlação entre ter muito de alguma coisa e não ter nada ou ter muito pouco. É bem interessante, ele traz 2 exemplos nesse livro que vale a pena a gente salientar. Primeiro, da sala de aula. Nos Estados Unidos, a maioria das escolas usam poucos alunos, quanto menos alunos, melhor, né, na sala de aula. Aqui no Brasil, a gente tem essa ideia de que quanto menos alunos na sala, melhor o trabalho é desenvolvido. Mas ele comprova que tanto uma quantidade menor de alunos quanto uma quantidade muito grande de alunos são prejudiciais. Porque a quantidade muito pequena de alunos quebra a ideia da diversidade, tanto de pensamentos, ideias, né, pontos de vista. Então, quanto menos alunos, mais difícil o debate, mais difícil a construção do conhecimento coletivo. Mas muitos alunos também é ruim, porque aí são muitas ideias juntas numa mesma sala, não dando tempo suficiente para a gente aprofundar sobre todas as ideias ali colocadas, ficando sempre alguns alunos meio que a Deus dará ali, meio voando na sala de aula. Então ele fala que existe uma justa medida, né? Uma quantidade exata, ali, um limite, um meio termo, que vai possibilitar que a construção do conhecimento ela se dê realmente. Um outro exemplo que ele traz nessa ideia da curva do invertida é a questão de dinheiro, né? Muita gente fala que ter muito dinheiro é ótimo, né? Porque aí a gente pode ter tudo que a gente quer. Ele traz que não é bem assim. Tanto ter muito dinheiro quanto ter pouco dinheiro é prejudicial. Porque se você tem muito dinheiro, por exemplo, vamos usar aqui a ideia dos filhos. Se você tem muito dinheiro, desde quando os seus filhos nascem, você não possibilita para eles a vivência da ideia da escassez.
E aí isso vai dificultar os processos da vida dele. Só que ter pouquíssimo dinheiro também é muito difícil, porque aí você vai viver uma vida o tempo todo limitada, sem poder ter acesso a algumas questões que são muito interessantes. Então tem uma pesquisa que diz que em torno de 78, 76, não me lembro exatamente o valor agora, $1.000 por ano é o suficiente para você ter uma vida muito mais prazerosa e feliz. Olha só que interessante, a gente fica aí em busca de muito dinheiro e aí vem uma pesquisa que fala isso, né? Temos sim que lutar por aquilo que queremos, mas ter demais pode atrapalhar tanto quanto ter de menos. É isso que fala aí a curva do invertida. Então assim, esse livro ele é muito bacana, traz conhecimentos muito fantásticos sobre essa questão de que é importante conhecermos as nossas fraquezas, e fazer uso delas a nosso favor, né? Ele traz também o exemplo da dislexia, né? Trazendo algumas pessoas, exemplos de fatos reais, de pessoas que são dislexas e no momento em que eram apontadas como perdedoras natas, eles conseguiram dar a volta por cima, identificando aquilo onde eles eram mais fortes, onde eles realmente conseguiam se sobressair. E nós temos vários exemplos, né? Grandes pintores, grandes cientistas que eram dislexos e conseguiram identificar onde eles eram bons. Então, o grande aprendizado dessa parte do livro é o seguinte: descubra no que você é bom e invista naquilo. Mesmo que aquilo não pareça ser uma coisa assim extremamente agradável num primeiro momento, não pareça ser algo que realmente vai te levar a uma vitória, tá? Então assim, gente, a dica do livro dessa semana vale muito a pena. Procura aí Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. É muito bacana. E aí eu vou deixar para vocês na descrição aqui do vídeo 2 links. Um da Amazon.com, caso vocês tenham interesse em comprar esse livro, e um outro que é muito bacana, um aplicativo super legal que eu descobri recentemente e tenho usado muito ele, que é o 12 Minutos. Se você não conheceu ainda, vale muito a pena conhecer. Eles fazem um trabalho fantástico de compilação de ideias de grandes livros e colocam nesse aplicativo e você pode tanto ouvir quanto ler em apenas 12 minutos. E eles reúnem as principais ideias do livro, os principais aprendizados. Eu estou amando, aumentei a quantidade de livros e de aprendizados que eu posso ter muito depois que eu conheci esse aplicativo 12 Minutos. Vou deixar o link aqui para você também, vale a pena a visita lá na página deles para vocês conhecerem melhor e realmente saber como que isso... Conhecer inclusive alguns títulos, né, que eles colocam lá no aplicativo. Vale super a pena. Você pode ver tanto pelo computador quanto pelo seu celular. Pensa, gente, carregar vários conhecimentos fantásticos de autores renomados internacionalmente no seu bolso, podendo ler a qualquer momento do seu dia. Isso é demais, gente. Vale muito a pena. Busca lá que vocês vão conhecer, vocês vão adorar. E esse livro, Davi e Golias, está lá, inclusive. Tem lá o resumo de 12 minutos dele. É muito bacana mesmo. Bom, a dica de livro é essa, dessa sexta-feira. Um ótimo início de mês para você. Aproveita esse mês e transforma esse início de mês na grande mudança da sua vida. Começa pela leitura. Eu tenho certeza que se você colocar mais leitura na sua vida, muitas coisas bacanas podem mudar aí na sua vida, podem acontecer aí na sua vida, ok? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e, claro, gente, fica aí o convite. Se inscreve se você não se inscreveu ainda e aciona o sininho, porque aí toda vez que a gente colocar vídeo aqui no canal, você vai ser notificado na hora e vai poder ver o nosso vídeo em primeira mão, ok? Eu vou ficando por aqui, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!